Demorou, mas chegou! Que começo de vídeo mais porcaria! Hoje você vai aprender como fazer líquidos usando o RealFlow no Cinema 4D. Olha que louco isso! Bom, para você entender um pouco melhor, o RealFlow é uma ferramenta à parte. Ele é um programa separado, um aplicativo, um software, mas ele também funciona integrado com outros programas, como por exemplo o Cinema 4D. Isso deixa tudo simplesmente maravilhoso. Então, para a gente começar a fazer os líquidos, porque eu sei que você não vê a hora de começar e eu não vejo a hora de você dar o seu gostei, então a gente une aqui o útil ao agradável, você dá um gostei, eu dou um tutorial e vamos começar. Duas informações importantíssimas antes da gente começar esse tutorial. A primeira delas é que você precisa ter o RealFlow instalado aí dentro do seu Cinema 4D. Se você não tem, é só você acessar esse link aqui, ó, que é este nextlimit.com/realflow/try. Ou você acessa o site Nextlimit direto e vai ter as opções para lá. Aqui é só você preencher as informações e aí vai ter todo o processo para você poder fazer o download dele e instalar aí dentro do seu Cinema 4D. Tem um processinho, se não me engano, ele não baixa direto, mas aqui você faz um pedido da opção dele e aí vai vir um e-mail e aí tem as instruções e você instala ele no Cinema 4D. Fora isso, o que você precisa também é de um objeto aqui dentro do Cinema 4D. Você pode criar um cubo mesmo, cria um cubo aqui, a gente vai fazer a interação do líquido com o cubo, mas aí fica meio sem graça, né? Então se você quiser fazer uma canequinha, tipo essa aqui que eu já fiz, ó, eu já fiz um tutorial explicando como é que faz, tá aparecendo no card aí, ó, do lado direito, como modelar uma caneca no Cinema 4D, que é um tutorial bem rapidinho. Se você não tem uma canequinha tipo essa aqui e quer ter, assiste esse tutorial, depois você vem pra cá, beleza? Então aqui vamos continuar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um cubo. Esse cubo vai ser uma simulação do chão. Então na parte superior, clica aqui, ó, neste cubo azul. Não confunda com esses cubos verdes, não são eles. É esse aqui, ó, o azulzinho. Clica nele, vai fazer esse cubinho usando a ferramenta de movimentação, que é essa aqui, ó. Eu posso clicar nessa setinha aqui, ó, verde e jogar um pouco para baixo, deixando aqui na base desta canequinha. Não precisa ser exatamente na base dela, pode ser mais ou menos próximo ali. Se você quiser, você pode aumentar um pouco o tamanho desse cubo, clicando nessas bolinhas amarelas aqui, ó. Cada uma delas vai aumentar numa direção específica, então eu posso clicar nessa, aumentar um pouco mais para cá e essa um pouco para cá. Não precisa ser um chão infinito, mas um chãozinho ali funciona bem. Outro detalhe, eu sei que você vai dizer, poxa, mas o Cinema 4D tem esse botão aqui, ó, que é um floor, já é um chão infinito. Então eu sei, mas infelizmente o RealFlow não funciona com essa bagaceira aqui, pelo menos nessa versão que eu estou usando, ele não faz interação com o floor, por isso que eu estou criando um cubo e a partir do cubo eu estou fazendo como se fosse um chão. Beleza, uma vez que a gente fez isso, agora vamos ativar o RealFlow, o negócio vai ser muito louco, presta atenção. Na parte superior, quando você instala ele, é criado essa nova aba aqui, ó. Você pode clicar em RealFlow. Clicando aqui, tem uma opção de Scene, ele automaticamente gera uma cena com todos os elementos que precisa para fazer uma interação aqui com ele. Obviamente é só uma cena, a gente tem que configurar algumas coisas ainda. Então, de novo, clicando em RealFlow, eu tenho a opção aqui de Emitters. Os Emitters são um tipo de forma que vai gerar essa simulação aqui de líquidos. Então eu posso vir aqui e clicar nesse Circle. Quando eu faço isso, ó, na parte superior é criado esse círculozinho e usando a ferramenta de movimentação eu posso subir ou descer, colocar onde eu quiser. Eu também posso controlar o tamanho dele aqui, ó, clicando nessas bolinhas, ou usando a ferramenta de escala e clicando do lado de fora aqui, ó, segura e arrasta e eu consigo diminuir se você quiser. Eu vou diminuir só um pouquinho mesmo, ó, como se ele ficasse mais ou menos da mesma largura da parte interna da caneca. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Não, se você quiser você pode deixar maior ou menor, tanto faz. Eu estou fazendo isso só para que esteticamente fique agradável. Uma vez que a gente criou o nosso emitter, a gente precisa começar a fazer algumas coisas. Por exemplo, se você simplesmente der um play aqui, ó, ele já começa a gerar uma série de partículas. Essas partículas, por padrão aqui, ó, elas atravessam tudo. Se você for ver, ela atravessa tudo, a caneca e até o chão. Então a gente pode começar a criar algumas coisas para criar uma interação melhor. Primeira delas, lá em cima eu vou vir em RealFlow, eu vou clicar nesse Daemons, eu não sei como é que fala isso, e eu vou nessa opção de Gravity. Esse Gravity é gravidade. Quando você faz isso, você faz com que essas partículas que são geradas tenham uma interação com a gravidade. É isso mesmo. E aí ela vai ser automaticamente sempre puxada para baixo.
eu sei que o padrão, quando a gente deu um play, é que ela já é puxada para baixo. Mas você percebe que agora, ó, ela tem uma aparência um pouco melhor, ela tem uma força que puxa ela, que é a força da gravidade. Feito isso, vamos continuar porque ainda faltam algumas coisas. A primeira delas é a gente criar uma colisão. O que é colisão? Quando uma coisa encosta na outra, por exemplo, a sua mão, se você bater uma palma, você percebe que tem uma mão que bate na outra. Isso é um tipo de colisão, é o contato de um objeto com o outro. O RealFlow, por padrão, não tem colisão com o que tem na cena. Eu preciso que ele tenha colisão com essa xícara para ele identificar a forma da xícara e aí sim fazer aquele líquido espalhando para tudo quanto é lado. E também preciso que ele tenha uma colisão com esse nosso chão, né? Esse cubo que a gente criou. Então, para isso, muito simples. Aqui, ó, dentro desse como é que eu posso dizer? Tô falando tudo errado. Volta. Esse objeto que é a minha caneca, eu criei esse Subdivision Surface. É uma opção que faz com que a minha caneca fique levemente mais arredondada. Tá bom, vai, eu tô forçando a barra. Levemente não, ela fica bem mais arredondada. Dentro desse Subdivision, eu tenho o objeto que eu modelei, que eu criei a caneca, que é esse cylinder. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? No painel de Objects, eu vou vir aqui e clicar nesse cylinder com o botão da direita e você vai vir nessa opção aqui, ó, de RealFlow Tags. Essas tags são pequenas coisas que fazem coisas. E aí cada tag tem a sua categoria. Dentro das tags do RealFlow tem, obviamente, tags que vão funcionar com o RealFlow. Então aqui eu vou clicar na opção, ó, de Collider. Essa tag simplesmente vai transformar o objeto que tem essa tag em um objeto de colisão. Então, se você vir aqui, ó, e pressionar um play para assistir, ó, você percebe que ele já começa a ter uma colisão com essa xícara. Aqui a gente pode simplesmente aumentar um pouco mais o tempo na timeline, ó. Vou colocar uns 10 aqui, 10 segundos, e vou arrastar isso aqui para a direita para que ele identifique 10 segundos de animação e agora a gente tem mais tempo, ó. Com isso, tá vendo? Ele está gerando partículas ali, essas partículas estão, ó, passando, obviamente, por toda a parte da caneca. Eu sei, tem que consertar algumas coisas, a gente vai consertar isso. Vamos lá. Aqui, com essa tag selecionada, que é essa colisão, aqui embaixo eu tenho o painel de Attributes com a aba de Properties. Aqui eu posso dizer, ó, colisão, qual é a distância de colisão? Poxa, mas o que é isso? Eu sei, isso aqui é meio maluco. Vamos lá. A nossa xícara tem toda a superfície. Ela tem a parte de fora e, obviamente, a parte interna, onde deveria ter um cafezinho bem quentinho, bem gostoso, e não tem. Então, o que acontece? Toda essa área de colisão, que é a forma dessa xícara, tem uma distância. É como se eu estivesse criando uma margem de segurança. Aqui, você percebeu que quando eu dou um play, ó, as partículas estão descendo e elas estão atravessando aqui, ó, a superfície da minha caneca, tá vazando. Então a gente precisa aumentar um pouco mais essa distância que está em 1. Eu vou colocar 5. Acho que 5 vai ficar legal, ó. Ele não atravessa mais a xícara e você percebe que começa a vazar ali já para o lado de fora. Então ele já identificou toda a minha xícara, minha canequinha, está preenchendo ela por dentro, não está vazando mais, como se ela tivesse cheia de furos e já está ficando legal. Só que quando ela sai para o lado de fora, ele não identifica o chão. Então a gente precisa melhorar isso. Vamos lá. Aqui no painel de Objects, eu vou clicar em cima do cubo com o botão da direita, eu vou dar a opção de RealFlow Tags e eu vou colocar Collider. Aqui eu vou deixar do jeito que está. Eu não vou aumentar essa opção de distância, não. Vamos ver como é que tá quando eu simplesmente pressionar play. Deixa eu ver aqui, ó. Saiu da xícara, tá caindo no chão, ó. Legal, tá vendo, ó? Tá esbarrando em toda a superfície do chão ali, já tá bem legal, então tá funcionando perfeitamente. Fora isso, quando a gente cria o RealFlow, vamos entender, hein? RealFlow são basicamente partículas. Essas partículas têm um comportamento específico. Quando você coloca gravidade ou quando você coloca objetos de colisão ali, ele já consegue interagir com tudo isso. Só que tá faltando mais algumas coisas. Por exemplo, eu preciso criar a malha, eu preciso criar toda a superfície agora dessas partículas em conjunto. Então, para isso, é muito difícil, meu Deus do céu. Lá em cima você vai clicar em RealFlow, você vai vir na opção de Mesher. É só clicar em Mesher. Quando você faz isso, dentro dessa opção, dessa cena do RealFlow, é criado esse Mesher. Aqui tem os Meshers e aqui tem o Mesher, que é o cara que vai criar essa malha. Quando você simplesmente pressiona Play, ó, ele já cria como se fosse uma casca em volta dessas partículas e automaticamente a gente consegue, né, ter uma sensação agora de líquido. Olha só, ele já espalha, já está escorrendo, parece que eu estou jogando um café. Tudo bem que está meio grosso demais para ser um café, mas você entendeu, ó. Ele já colide com a xícara e também colide já com o nosso chão. Quando eu faço isso, na opção de Mesher aqui, se você deixar selecionado e for no painel de Attributes, a gente tem aqui a aba de Mesh. Nela eu tenho uma opção bem legal que é o Resolution. Antes de mais nada, uma dica muito legal é, clica aqui, ó, nessa opção de Auto Build. Quando você ativa o Auto Build, qualquer alteração que você faça aqui vai ser alterado em tempo real, ou seja,
na hora que você fizer uma alteração. Então se você vir aqui, ó, e mudar a opção que a gente tem de Resolution, que está em Low. E eu coloco, por favor, muito cuidado com isso. Quanto mais você desce essa lista, mais pesado fica. Então depende da configuração do seu computador. Eu não vou abusar muito do meu computadorzinho maravilhoso, porque eu já estou capturando a tela e pode ser que fique pesado demais. Então ao invés de Low, eu vou colocar Low Medium. Olha só a diferença. Fica bem mais detalhado, ó, Low, se eu colocar Low Medium, se eu colocar Medium, tudo isso vai criando como se fossem pequenas deformações desse líquido, mais deformações internas. Além da opção de Resolution, a gente tem embaixo aqui outra opção que a gente pode alterar, que é o Smooth. O Smooth vai suavizar a superfície do líquido, ó. Aqui eu vou colocar um 5. Então se a gente der um play, olha só a diferença, ó. Já está bem mais suave, já está bem mais fluido aí esses líquidos que a gente tem na tela. Aproveitando que esse líquido está se fazendo aqui, eu queria fazer uma propaganda maravilhosa para você. Eu já fiz um tutorial aqui de como iluminar uma cena com o Octane Render. O Octane Render é um renderizador que deixa a imagem extremamente realista e você pode usar ele dentro do Cinema 4D. Então se você não sabe nada sobre o Octane Render, você pode ver um tutorial sobre ele clicando aí no card. Poxa, mas o que tem a ver o Octane com RealFlow? O que tem a ver é que essa imagem que eu te mostrei aí, dessa xícara, né, com esse líquido verde aí saindo, eu iluminei ela com o Octane Render. Então ficou essa imagem extremamente realista. Se você quiser aprender um pouco sobre o Octane Render, clica aí no card. Agora continuando, aqui ó, eu posso continuar alterando esse fluido. Então vamos lá, você viu que esse fluido já tem um comportamento específico. O comportamento seria o quê? O quanto ele é viscoso, se ele parece meio pesado, meio grosso, parece muito cremoso, ou se ele parece uma coisa tipo água, né, que não tem viscosidade nenhuma. Então aqui o que a gente pode fazer? Dentro do painel de Objects, eu posso alterar o fluido, clicando aqui, ó, dentro desse Fluid. Dentro de Fluids, eu tenho a quantidade de fluidos. Eu vou clicar em Fluid. Em Fluid, aqui embaixo no painel de Attributes, a gente tem a aba de Fluid. Não aguento mais falar Fluid. E aqui, ó, eu tenho algumas opçõezinhas, como esse tipo. Aqui nesse tipo eu tenho maneiras que esse líquido vai ter, né, a aparência dele. Aqui tem esse padrão, que é o PBD, e tem esse aqui, que é o SPH. Quando você coloca o SPH, aparece uma nova opção chamada Viscosity, que seria um tipo de viscosidade, o quanto como é que eu posso dizer, esse líquido vai ser denso, vai ser pesado, vai ser cremoso. Então aqui eu posso aumentar um pouco mais, colocando ali um valor quase 8, 8 e pouquinho, quase 9. Com isso, se a gente dá um play, ó, você vai perceber que ele fica mais denso, ele parece mais pesado, parece um creme. Então é aqui onde você controla isso, se você quer ele mais líquido mesmo ou mais cremoso. Olha só. Fica bem cremosão, ó, parece, sei lá, um creme de qualquer coisa. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer. Aqui dentro do painel de Objects, você pode alterar o Emitter. Então, clicando no Emitter, lá embaixo no painel de Attributes, você tem a aba aqui, ó, de Emission. Dentro do Emission, você tem isso aqui que se chama Speed. O Speed é a velocidade com que esse líquido vai ser projetado. Se eu colocar, por exemplo, o valor de 600, olha que louco isso quando eu dou play, ó. O líquido sai bem rápido e ele espalha para todos os lados. Por quê? Porque eu estou dizendo que o líquido vai sair com mais força. É como se fosse mais ou menos a torneira da sua cozinha. Se você abre muito ela, vem com muita pressão, a água vem, né, vem disparando. Se você não coloca muita pressão, não abre muito, ele vai sair bem pouquinho. Então o speed basicamente é isso que controla. Outra coisa muito importante, você vai perceber que quanto mais a timeline avança quando eu dou play, mais lerdo fica. Por que fica lerdo? Porque essas partículas são geradas progressivamente. Então quanto mais tempo de timeline, mais partículas são criadas e mais cálculos matemáticos o Cinema 4D tem que fazer. Por isso que vai ficando cada vez mais pesado. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, só para deixar isso aqui um pouco mais legalzinho, é variar a posição aqui desse emissor conforme o tempo avança. Como se tivesse alguém jogando, por exemplo, esse líquido e não tivesse com a mão muito certinha, tivesse tremendo um pouquinho para lá e para cá. Então eu vou fazer o seguinte, no painel de Objects, eu vou clicar em cima do Emitter com o botão da direita e eu vou vir nessa opção aqui, ó, de Cinema 4D Tags e vou clicar nessa opção que se chama aqui, ó, de Vibrate. O Vibrate faz esse emitter vibrar, ficar mexendo ali, chacoalhando para lá e para cá, como se ele estivesse oscilando. Claro que esse vibrate poderia ser aplicado para outros objetos, como a caneca ou esse cubo que a gente fez do chão, mas não vai fazer sentido nenhum, então vamos colocar no emitter. Com essa tag selecionada aqui, a tag do vibrate, no painel de Attributes, a gente vai nessa opção de tag. E aqui eu posso habilitar
como que eu quero que ele vibre? Eu quero que ele vibre só na posição? Eu quero que ele vibre na escala, aumentando, diminuindo ou na rotação? Nesse caso, para não ficar muito confuso, eu vou simplesmente colocar o Enable aqui em Position. E na opção de amplitude aqui, ó, eu vou mudar esse primeiro valor para 50. Aqui são os 3 valores, X, Y e Z. Então o primeiro aqui vai ficar 50 e o último também vai ficar 50. Quando eu faço isso e dou um play, ó, o emitter fica mexendo, ó. É como se alguém estivesse ali colocando, mexendo para lá e para cá, e agora o sim líquido fica com uma aparência mais legal. Ele espalha mais de um lado, espalha de outro, fica aquela coisa maluca. Enfim, esse aqui é o Real Flow, onde a gente pode gerar já esses incríveis fluidos. Isso é muito legal, sério, esse plugin aqui é maravilhoso. Última dica muito importante, falando sobre aqui essa opção de Real Flow, que tem a ver com partículas, eu já expliquei como fazer partículas diretamente no Cinema 4D. Não são assim partículas, nossa, que maravilha, mas é um resultado bem legal que você pode chegar nelas. Se você não assistiu esse tutorial, tá aparecendo no cantinho aí, ó, de como fazer essas partículas no Cinema 4D. Clica nesse card e assiste esse tutorial. Você gostou ou você não gostou do que você viu? Eu sei que você gostou, então agora é hora de você se apaixonar. Na descrição do vídeo, aí embaixo, tem o link do meu curso de Cinema 4D. Nele, você vai aprender as principais funções e ferramentas do Cinema 4D, enquanto vamos desenvolver esse projeto aí, ó, do começo até o final, passando pela modelagem de todos os elementos, animações, iluminação, materiais e texturas e renderização. Mas muito além desse projeto, você ainda vai aprender muitas outras coisas, como splines, modelagem orgânica, geradores, importação de arquivo do Illustrator, deformadores, MoGraph para fazer animações, keyframes, gráfico de velocidade, expresso e muito mais. Desvendar o mundo do Cinema 4D é muito mais fácil do que você pensa. O link desse curso tá aí embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de Cinema 4D que eu tenho aqui do canal, por favor, não seja cruel. Clica no card aqui em cima e aí você pode assistir vários outros tutoriais. Nem todos eles estão maravilhosos, mas a maioria deles está muito legal. Esse vídeo calmo vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu, a gente se vê e tchau.